aqui. E vamos lá, então, gente. Qual é a grande, né, mudança do HP para o NSIC? Tá todo mundo vendo? Ops, calma aí. Eu ainda me atrapalho. Não estão vendo, tá? Calma aí. Deu? Professora, tu colocou no Moodle a aula passada? A aula material slide, sim, e a aula gravada eu mandei o link do YouTube. Mas posso mandar aqui. Eu já pego lá, calma. Já fazemos É isso. que trancou bem na hora que tu falou, só deu pra ouvir o YouTube. Ah, tá. Eu já pego o link aqui e colo ali. Calma aí. Tá, obrigada. Tá ali no link do HP. Tá. Obrigada. Ah, tá. Bom, então tá. Vamos lá, então, ao nosso... eu ainda me atrapalho com essas coisas aqui. Até o final eu vou estar craque nesse Zoom, mas aos poucos vamos ir. Bom, qual é a grande diferença do NSIC, gente? Na semana passada a gente estava trabalhando com HP e a gente tinha o quê? Né? A gente estava comparando alternativas, né? A gente queria otimizar uma resposta, a gente queria chegar na melhor decisão, incorporando critérios qualitativos, e a gente estava comparando as nossas alternativas para cada critério. Então, lembrando do nosso exemplo do carro, a gente tinha o Focus, o Cruze e o i30. E a gente estava comparando sempre cada um dos carros no critério motor, no critério preço, no critério desempenho, no critério, né, design. Hoje a gente fez um exercício em conjunto sobre onde é que eu ia instalar a sede da minha empresa, em Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte. E a gente estava avaliando, né, no critério mão de obra, qual é a cidade que eu tenho, né, uma facilidade de contratação de mão de obra maior. No critério imagem, né, da marca, qual é a cidade que causa, né, uma imagem da marca mais forte. Então a gente estava fazendo essa análise e qual era uma das características do HP muito forte. O critério econômico financeiro ficava de fora dessa comparação. No final, a gente ia lá e fazia uma relação que a gente chama de benefício-custo, né? E chegava na orientação, a decisão, então, de qual seria a melhor alternativa. Uma das grandes críticas da metodologia era justamente nesse ponto, que eu deixava o critério financeiro muito por último. Deixar lá no final da história eu trago, né, o critério econômico. E muitas vezes se sabe que faz todo um caminho, né, avalia todo o lado quali e no final da história se decide pelo dinheiro. Então, a crítica nesse aspecto era muito forte. E foi aí, né, um dos desdobramentos do HP que se propôs, então, esse outro método, que é o Non-Traditional Capital Investment Criteria, aqui, então o NSIC, tradicionalmente conhecido como NSIC. E ele, ao contrário do HP, é extremamente econômico. Tá? Então, a gente vai dizer que ter um impacto positivo no meio ambiente equivale a 10 mil no meu VPL. A gente vai transformar esses impactos, né, positivos e negativos em critérios qualitativos, num primeiro momento, num valor, né, econômico monetário. Essa é a forma, né, como a metodologia trabalha. Tá? Então, da mesma forma como o HP, ele também serve para comparar uma alternativa frente a outra, envolvendo múltiplos critérios para otimizar uma solução. Né? Eu quero chegar na resposta ótima ou orientar a melhor decisão. E matematicamente ele é muito parecido com o HP. Então, por isso que eu disse que a aula passada é bem, bem importante. Né? Que bom que está gravado. Bom, né? Se tem uma coisa, o saldo positivo das aulas gravadas é que eu vou ter isso eternamente aqui, essas aulas para a gente poder usar nessas situações. Mas a parte matemática do HP ali que semana passada eu fui passando, né, slide a slide, com bastante calma, com quem estava aí comigo, tá lá, né? Olhem, reolhem, né? Porque apesar de ser um
parece, né, que é um monte de coisa, mas é sempre uma sequência de etapas de cálculos, né, de multiplicações, somas, e a gente chega, né, no resultado final. E aqui a gente segue matematicamente a mesma lógica, mas com uma abordagem diferente, pessoal. Vamos olhar para esse diagrama aqui. A gente parte, né, de um problema. Eu quero, né, ter uma satisfação com a escola que eu vou escolher. Eu tenho duas alternativas, né? E essas minhas alternativas estão sujeitas a critérios, tá? E aí eu vou avaliar na alternativa A, né, qual é o peso, né, de cada critério. E na alternativa B, qual é o peso relativo de cada critério. É diferente. Antes, para cada critério, eu comparava as minhas alternativas. Agora, para cada alternativa, eu vou comparar os meus critérios e eu vou valorar, né, em termos de impacto em VPL, que cada critério representa em cada alternativa. Então, matemática parecida, a lógica bem diferente, né? Como é que a gente estrutura o problema? Então, qual é o passo a passo aqui para a gente estruturar um problema de UNISIC? Primeiro, estou falando dessa palavra aqui várias vezes, eu parto do pressuposto que eu conheço o VPL, tá? E aí vamos pensar comigo aqui sobre esse aspecto. A gente não sai calculando o VPL de 10 projetos, né? Quando que a gente calcula o VPL do projeto? Quando a gente já fez um primeiro filtro, né? Talvez eu esteja falando aí de duas, três alternativas que estão na reta final e a gente está avaliando, né, minuciosamente a rentabilidade econômica de cada uma delas e eu ainda estou, né, numa decisão, então eu vou aplicar mais um método, tá? Então, o NSIC, ele é usado já num filtro muito final, né? Se eu fosse pegar um funil de seleção de projetos, uma carteira no portfólio, eu vou aplicar o NSIC lá na ponta, né? Lá no final do processo de seleção, de quais serão, né, as melhores alternativas de investimento de projeto de uma empresa, tá? Então, passada essa fase de conhecer o VPL, a gente precisa definir quais são os atributos, né, que devem ser levados em consideração na decisão final da empresa. Então, o que é importante, além, né, da rentabilidade econômica, para a empresa tomar a decisão? É importante que tenha impacto no meio ambiente, é importante que tenha impacto social, é importante que seja inovador, whatever, né? Ela vai listar aí quais são esses atributos para, então, né, melhorar a sua decisão. A partir disso, se monta, então, uma matriz que é semelhante à matriz do HP, né, considerando esses critérios e o VPL, para que a gente faça esses cálculos de VPT. Tá? Então, como é que a gente calcula o valor presente total de uma alternativa? Ele vai ser dado pelo valor do VPL, dividido pelo peso que eu estou dando, né, na importância relativa entre os critérios para o meu critério VPL. Então, por exemplo, se eu tiver VPL, impacto em inovação e impacto social como 3 critérios que eu estou avaliando, e fazendo a matriz de comparação entre os critérios, eu dou, né, o peso de 0,2 ou de 20% para o critério VPL. Se eu tiver, né, um VPL de 100 mil calculado, o meu VPT vai ser 100 mil dividido por 0,2. Então, eu vou potencializar o meu projeto, né? Eu vou dizer que ele vale muito mais do que, na verdade, eu calculei com o VPL. E qual é a diferença, né, entre os 100 mil e o VPT que eu calculei? É quanto que inovação e impacto social está somando de valor no meu projeto. Tá? Então, esse é o conceito. Tá? Como é que eu descubro quanto que a inovação e o impacto social agrega de valor? Eu calculo o valor agregado de cada critério, que vai ser dado, então, pelo percentual, o peso relativo que inovação recebeu, que o impacto social recebeu, vezes o VPT, né? Finalmente, o valor presente líquido agregado total vai ser a soma dos meus valores agregados mais o VPL, tá? E aí, por exemplo, né, se eu tenho um projeto, né, de VPL 20 mil reais, fiz as matrizes de importância e cheguei, né, que o VPL, então, tem um peso de 40%, o meu VPT aqui vale, então, 50 mil reais. Ou seja, eu supervalorei o meu projeto de VPL 20 mil para 50 mil reais.
O critério melhoria do meio ambiente tem peso de 15%, melhoria da imagem 10%, ser ligado à estratégia 20% e uma referência negativa no mercado 15%. Então, como é feita essa composição que vai dos 20 para os 50, eu vou fazer os valores, o cálculo de valor agregado, né, de cada um dos meus critérios. Então, melhoria no meio ambiente é um critério, né, oportuno, positivo. Então, 50 mil vezes 15%, 7.500. Ou seja, o impacto no meio ambiente desse projeto equivale a 7.500 de valor no meu resultado. Né? Melhoria na imagem, também é positivo. Pesa 10%. Né? Então, melhoria na imagem equivale a 5.000 reais no meu valor, né, econômico do projeto. Estar ligado à estratégia também é importante, positivo, e na minha ponderação teria um peso de 20%. Então, equivale a 10.000 reais do meu valor agregado de mercado. Ter uma referência negativa no mercado, pessoal, é bom ou é ruim? Né? O nome já está dizendo. Né? Eu fazer um projeto que causa, né, um impacto negativo vai me destruir valor. Quanto? 7.500. Então, qual é o valor presente líquido agregado desse projeto? Os 20 mil que vieram do VPL calculado, 7.500 de impacto positivo no meio ambiente, 5 mil de impacto positivo na imagem, 10 mil de impacto, né, positivo de estar ligado à estratégia e 7.500 que eu perco de valor porque eu causo impacto negativo social, não, desculpa, no mercado, impacto negativo no mercado. Então, o meu valor presente, né, líquido agregado do projeto é 35.000 reais, tá? Então, é assim, né, que a gente utiliza o método para orientar a decisão, tá? Então, se aqui desse um valor negativo, inviabilizaria, né, o meu projeto. Vantagens, né? Ele, de novo, tem critérios qualitativos apresentados aqui, né, em forma de valor. Então, eu não só pondero, como a gente fez com o HP, os critérios e acabo chegando numa hierarquia, mas aqui eu digo, né, que impactar, né, de forma positiva ou negativa algo subjetivo representa valor econômico. E quanto, né? Pelo menos é um quanto, e aí o cuidado com isso não é um quanto efetivamente medido em valuation, né? E sim quanto que eu estou estimando que isso agrega em relação à minha percepção, né, do que é mais ou menos importante. Como ele roda de uma forma parecida com o HP, ele também verifica a consistência das comparações, né? Então, a razão de consistência, toda aquela etapa que a gente calculava no HP, aqui se mantém, tá? A relação econômica e de benefício, aqui se trabalha em uma mesma matriz, e não em momentos diferentes, que nem no HP, que a gente fazia aquela relação de benefício-custo. Desvantagens, pessoal. Ao contrário do HP, aqui eu já tenho alternativas fim mais definidas. Eu não vou comparar uma alternativa frente à outra. Eu vou comparar critérios um frente ao outro para cada alternativa, tá? Também tem a limitação de número de critérios, pela questão, né, de conseguir se manter consistente. Então, eu não vou conseguir comparar 20, 30 critérios, né? Eu vou comparar 5, 6. Mas, de novo, lembrando um pouco do que a gente falou na semana passada, muitos critérios também, geralmente, têm uma alta correlação, né? A gente reduzir o número de critérios, a gente acaba, geralmente, usando, né, tendo menos correlação entre eles, tá? Cálculos complexos, se o HP ele tinha, né, uma complexidade de álgebra aqui, né, e de multiplicação de matrizes, aqui eu adiciono mais um plus, que é o domínio sobre o conceito econômico, né, de VPL, tá? Então, por exemplo, tá, a gente vou pegar esse exemplo que está dado aqui, onde a gente tem uma possibilidade da empresa substituir, né, um equipamento que faz o transporte de materiais na linha de produção, e as duas oportunidades são, né, comprar um carrinho ou locar o carrinho.
E se tem aí o fluxo de caixa. Então, se eu compro, eu tenho um VPL de R$27.000. Se eu loco, eu tenho um VPL de 24.640. Bom, como é que se segue, né, o problema, tá? Alguns critérios, né, qualitativos foram importantes aí para analisar a decisão da empresa. Para cada uma das alternativas, né, a gente tem o seguinte comportamento. O comprar, né, o VPL, o alugar, então 27.000 comprar e 24 alugar. Manutenção é um critério pouco representativo na compra e bastante representativo no aluguel. Disponibilidade é um critério, né, pouco representativo na compra e pouco representativo no aluguel. E ergonomia é um critério muito representativo na compra e pouco representativo no aluguel, tá? Sabendo então disso, como é que a gente poderia resolver esse problema, né, pelo NSIC, tá? Então vou abrir aqui um Excel. Bom, o que a gente tem aqui, tá, pessoal? Então, tenho essa seguinte, né, relação que está ali no nosso material, né? Então, os dados de compra e de aluguel, tá? E qual é a primeira, né, a primeira coisa que a gente faz, né? Então, lembrando da semana passada, onde a gente falou sobre a montagem da hierarquia entre as alternativas, aqui a gente vai montar a nossa hierarquia entre os critérios, né? Então, para compra, qual é a hierarquia, né, dos critérios? O que é mais importante? Ergonomia, disponibilidade e manutenção. Ergonomia é muito, né, importante se eu for comprar, segundo o dado que ele está dando, tá? Disponibilidade é pouco, manutenção é pouco, tá? E o VPL? Né? Então, ele não está aqui, né, se manifestando sobre o VPL. A gente aqui vai fazer, então, vai assumir uma posição para o VPL, tá? A minha sugestão, né, é manter o VPL na mesma posição para ambas, né, pensando eu quanto gestor, o critério econômico não deve mudar de posição, nesse caso aqui, né? Então, seguindo ali, eu vou mudar um pouquinho, só para a gente mudar o preenchimento do exercício, mas vamos colocar o VPL como menos importante. Então, ergonomia é mais importante do que disponibilidade, que vai ser igual à manutenção, e ambos vão ser mais importantes que VPL. Vou deixar ele por último. Tá? Aluguel. O que é mais importante? Manutenção. Manutenção, eu entendo que é mais importante que disponibilidade, que vai ser igual à ergonomia, que é mais importante que VPL. Tá? Então, dado, né, que montei essa pequena equação, a gente agora vai montar a matriz, né, do NSIC usando a mesma escala de SAT que a gente usava no HP. Tá? Então, vamos lá. VPL versus manutenção na compra. O VPL é menos importante que a manutenção. Quanto? Um pouco. Né? Então, se ele é menos importante, quem manda é a linha, né? Da mesma forma, vou usar a relação de 1/3. E aqui, 3. Né? O VPL e a disponibilidade. O VPL é menos importante que a disponibilidade. Um pouco. Na mesma relação de 1/3. Ana, Fala. a gente não teria que salientar que a ergonomia é muito mais importante do que os outros dois critérios ali, disponibilidade e manutenção? Posso usar aqui tipo uma escala não só de 1, poderia ser uma coisa, agora a gente vai chegar nele, VPL versus, né, ergonomia.
ergonomia é muito, né, mais importante, na minha opinião, do que VPL. Eu poderia usar 7, por exemplo, né? Então, aqui seria um 7, um sétimo, e aqui 7, né? E aí, quando eu for comparar manutenção, ergonomia com manutenção, que vai ser o caso aqui de baixo, eu posso usar, por exemplo, uma escala de 5, né? Ergonomia sendo bem mais, né, importante do que disponibilidade, tá? Não tem problema. Bom, manutenção e disponibilidade são iguais, né? E disponibilidade e ergonomia, aí eu tenho que fazer, o que eu tenho que cuidar se eu usei uma relação de 1:5 entre ergonomia e manutenção, eu tenho que usar uma relação de 1:5 também entre ergonomia e disponibilidade, senão eu vou ser inconsistente, né? Então, disponibilidade e ergonomia, eu vou usar 1:5 da mesma forma que eu usei com manutenção, tá? Bom, feito isso, vamos lembrar como é que a gente calcula aqui a matriz. A gente vai normalizar, né, a matriz preenchida. Então, vou buscar aqui, igual isso, sobre a soma de cada uma das colunas. Tá. O vetor peso aqui, então, é a média da linha. E esses aqui, pessoal, são os meus, né, pesos de cada critério, né? Bom, o que que eu faço aqui do lado? Eu verifico a consistência, né, desse nosso preenchimento, né? Então, lembrando que quer verificar a consistência, é analisar se eu disse, né? Eu sempre uso o exemplo das frutas, porque eu nunca erro. Se eu gosto mais, né, de mamão do que de maçã e mais de maçã do que de banana, não posso gostar mais de banana do que de mamão, porque eu não vou estar, né, sendo consistente nas minhas respostas, algo não faz sentido. Então, o que a gente faz aqui é medir, né, se as minhas respostas estão sendo consistentes. Então, vou fazer a matriz multiplicação, que é M multi, né? De novo eu não lembro. Vou ter que buscar, não vou lembrar. M multi. Professora, não seria matriz? No português é matriz. No inglês, M multi com T mudo ali. Tá? Importante, tá, gente? Um detalhe. Para fazer a fórmula, a gente tem que selecionar o vetor que eu quero botar a resposta. Então, vou selecionar todos aqui e vou puxar a fórmula. M multi, no inglês, quem está no português é matriz.multi. Aí seleciono, né, a matriz preenchida e o meu vetor e Ctrl Shift Enter. Tá? Então, vou fazer de novo lá. Seleciono qual a M multi com T mudo, a matriz preenchida, vetor e Ctrl Shift Enter, tá? A verificação agora, então, é o resultado da matriz ponto multi dividido pelo vetor. O lambda vai ser a média da verificação. O IC vai ser sempre lambda menos o N, sendo que o N é o índice da matriz, então uma matriz 4×4 é 4. E a razão de consistência vai ser o IC dividido por aquele índice tabelado, né, o índice randômico. Matriz 4×4 é 0,9, na tabela, né, que já vem junto com a escala, tá? 2,7 fomos consistentes, né, beleza. Eu posso usar esses aqui, né, esses pesos, como o peso do VPL, o peso da manutenção, da disponibilidade e ergonomia. Então, como isso fica? Né? A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Pegar lá o VPL da compra e dividir pelo peso do critério VPL.
Então, o meu VPL de 27 mil passou a ser 429 mil reais, tá? A diferença entre os 27 e 429 é como os meus outros critérios, né, impactam nessa minha alternativa, tá? Então, qual é o impacto da manutenção? Vai ser 429 vezes o peso da manutenção. Qual é o impacto da disponibilidade? 429 vezes o peso da disponibilidade. O impacto da ergonomia vezes a ergonomia e o impacto, né, do VPL, ele próprio aqui, tá? Aí pergunta, pessoal, vamos pensar comigo. Se eu comprei esse nosso carrinho, dado que é meu, a manutenção é um critério positivo ou negativo? Se estragar, quem é que vai arcar com esse custo? Eu ou Negativo. negativo? Negativo. Então, aqui entra diminuindo o valor, né? Disponibilidade. Se é meu, né, eu tenho 24 horas, né? Não preciso me preocupar com isso. Então, positivo. Ergonomia. Vou comprar no mercado, tenho todas as opções para escolher a melhor ergonomia do mundo. Então, positivo também. E o VPL, né, não, ele segue sendo positivo, então tem um VPL maior que zero, não tem por que destruir valor. Então, o único critério que entrou diminuindo aqui, né, valor, foi o critério da manutenção, tá? Qual é o VPL agregado da compra? A soma dos VAs, tá bom? Pegaram, gente? Como eu cheguei aqui? Bom, tá, obrigada. Vamos seguir, então, mesma coisa para o aluguel agora. Eu vou lá pegar a equação do aluguel, né, e trazer para cá. E vamos preencher, então, nossa matriz aqui. Vamos lá, o VPL versus a manutenção, né? O VPL é pior do que a manutenção, quanto, né? Se eu olhar lá para cima, e vou usar agora a questão que o Lucas antes trouxe. O muito não tem que ter um intervalo a mais. Concordamos, botamos uma escala um pouco maior. Agora, no aluguel, talvez não, né? Porque eu não tenho muito, eu tenho representativo e pouco, né? Talvez eu possa manter essa relação só de um intervalo sempre. Então, o VPL, nesse caso aqui, versus a manutenção, eu teria dois, né, intervalos aqui, né? Então, seria realmente pior, né, do que a manutenção, ou menos importante. VPL versus a disponibilidade, vou usar um pouco menos importante. O VPL e a ergonomia tem que manter a mesma relação que eu atribuí com a disponibilidade. Beleza. Manutenção versus disponibilidade. Então, manutenção é um pouco melhor, um pouco pior. Manutenção versus ergonomia. Manutenção tem que manter a mesma relação que eu tive, né, com a disponibilidade. E, por fim, disponibilidade versus ergonomia são iguais. Tá. Vou fazer o mesmo processo aqui de normalizar a matriz. E tá aqui o peso, então, dos nossos critérios, tá? Aqui do lado, né, mesma história, então vou fazer a matriz multiplicação da preenchida com o vetor, Ctrl Shift Enter, a verificação, lambda é a média, e C é sempre lambda menos o N, múltiplo N menos 1. E a razão de consistência eu vou dividir, né, pelo índice randômico, o nosso índice de consistência. Tá? Também fui consistente, lembrando, né, como é que eu vejo que é consistente, tem que ser menor que 10%. Tá?
E agora, né, como é que fica a nossa análise aqui do aluguel? Qual vai ser o VPT do aluguel? Vou lá em cima pegar o VPL e vou dividir, né, pelo peso aqui atribuído ao VPL. Então, os nossos 24 mil se transformaram em 312 mil. Bom, fosse assim a vida, né? Mas vamos lá. Qual é agora o peso da manutenção, né? Quanto que a manutenção equivale nessa parcela? 52%, a disponibilidade 20%, a ergonomia 20% e o VPL por VPL 8%. Agora vamos fazer a interpretação. Se é, né, alugado e estraga, problema de quem está me alugando, né? Não tem impacto negativo aqui, esse custo não é nosso. Então entra a manutenção como um critério positivo no momento que a gente decide alugar, né? Agora, por outro lado, disponibilidade para ter 24 horas só se eu pagar por isso, né? Porque afinal estou alugando, estou terceirizando. Então entra como um critério negativo. Ergonomia, né? Eu acho que aqui tem, né, é aberto, é bastante interpretativo, mas numa linha comparativa, né, a gente perde um pouco a nossa capacidade ergonômica alugando, por um lado, né? Por outro, talvez eu possa pensar que ao alugar eu tenho mais facilidade de ter equipamentos mais novos, né? O fornecedor está se mantendo atualizado. Então, é dúbio aqui, né? Não, e isso é de propósito, estou fazendo essa reflexão com vocês, querendo dizer que não tem uma resposta única para ser positivo ou negativo, né? É uma interpretação do gestor, né? De como, em que contexto isso aqui está inserido. Claro que aqui é só um exercício, então o nosso contexto é, né, hipotético, a gente está aqui refletindo sobre, mas é esse tipo, né, de reflexão que tem que ser feita para o método poder ser bem usado, né? Senão ele perde um pouco o sentido, é só uma heurística aqui de cálculo e não nos leva muito a lugar nenhum, né? Então, vou manter aqui como positivo para fins do exercício. O VPL é um VPL também, é um VPL positivo, então não tem por que eu tirar valor por causa do VPL. O VPL agregado, então, vai ser a soma, né, desses caras e 186 mil. Então, como resposta, pessoal, a gente tem no aluguel 186 mil, na compra eu tive 297. E aí, né, todo mundo aqui vai concordar comigo que a melhor alternativa é compra, né? Então, a gente incorporou critérios, né, qualitativos de manutenção, disponibilidade e ergonomia ao processo decisório, e aquela diferença que parecia quase irrisória, né, de 3 mil reais ali no VPL, virou 100, né? Então, a gente realmente deu muito mais ênfase, né, ao valor da compra nesse caso, tá? O método em si, gente, é bem bacana de ser usado, né? Tem N aplicações, assim, quando a gente está refinando duas últimas alternativas de projeto, é super bacana de ser usado e provocando esse tipo aqui de discussão que eu estou fazendo com vocês, eu, né, estou aqui meio um pouco monólogo, mas esse pensamento crítico aqui, né, de que quando a gente está, é bom, é ruim, né, para criar essa análise crítica sobre o problema, tá? Eu quero fazer mais um. Deixa eu só ver se ele está aqui. Não. Eu vou pegar esse da lista. Ana, Pode. eu não preciso somar os VPLs iniciais deles ali, o 27 mil e o 24 mil no VPL agregado? Eu estou somando, ó. O VPL original está aqui. Ah, tá, entendi. Aí Eu achei que você não estivesse somando lá, tá bom. ele entra junto, tá? E se eu tivesse um VPL negativo, por exemplo, ele ia entrar destruindo valor. Tá. Eu quero fazer esse da lista com vocês para a gente fazer esse exercício da interpretação aqui.
Prof, eu tive um problema no exercício de HP. Eu acabei, na hora de eu copiar e colar a tabela embaixo para fazer todos os critérios, eu acabei não puxando uma das fórmulas. Eu posso, não sei se está aberta a sala ainda para reenviar ou te enviar pelo Moodle. Pode me mandar por e-mail, melhor. E-mail, desculpa. Tá, eu vou arrumar e te mando. Eu fui abrir agora para usar. Tá, obrigada. Nada. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nesse exercício da lista juntos e depois vai ter outro lá para vocês poderem exercitar sozinhos, assim. Então, o que que fala nesse nosso problema? Uma construtora analisa a viabilidade de desenvolver 2 novos produtos, casas conjugadas ou apartamentos. Ao fazer uma análise de viabilidade econômica, identificou-se que as casas conjugadas têm um BPL de 45 mil e os apartamentos 47. Então, eu vou já copiar aqui para a gente. 45, 350. E o apartamento, 47, 320. A empresa não gostaria de decidir apenas considerando o critério econômico. Assim, além da perspectiva econômica, considera que o tempo de execução é um critério bastante importante e positivo nas casas conjugadas, pois elas apresentam uma obra mais rápida. Então, apareceu o tempo, um critério positivo e negativo nos apartamentos. Além disso, a disponibilidade de terrenos vem a ser essencial. Nesse critério, os apartamentos são beneficiados, pois demandam um terreno menor para a construção, enquanto as casas apresentam dificuldade de acesso a terrenos, tornando o critério terreno negativo para a casa. Então, o terreno aqui é negativo para a casa, positivo para o apartamento. Por fim, o projeto arquitetônico é de extrema importância para a captação de clientes, e neste, os apartamentos apresentam um comportamento positivo e as casas negativo. Afinal, impactar o cliente com a arquitetura de prédios é mais fácil. Então, aqui a arquitetura é negativo na casa, positivo no apartamento. No que diz respeito ao ordenamento dos critérios que se está considerando, para as casas, a empresa considera que disponibilidade de terreno é primordial, seguido do tempo para execução e da arquitetura. Então, casa, né? Terreno vai ser mais importante que tempo, que é mais importante que arquitetura. E para o apartamento, tempo é mais importante do que terreno, que é mais importante que arquitetura. E aí pede para a gente resolver o problema, né, usando o NSYNC. Nesse caso aqui, vamos inverter a história, né? A gente é uma incorporadora, a gente quer fazer dinheiro, então o VPL é o mais importante, né, de tudo, tá? Então vou colocar ele para frente aqui, tá? Então vamos lá, né? Como é que a gente sai disso aqui? Por enquanto a gente só leu, né, o nosso problema. Então vou montar a matriz aqui da casa. Só uma pergunta, professora. Pode falar. Ali tu não falou que o VPL é o mais importante. Não, No não. exercício da prova, tu vai deixar isso claro. Ou a gente pode interpretar. Não, vai ficar claro onde é que tá, sim, porque até não, eu morro corrigindo. Mas, Tá bem. Obrigada. brincadeira à parte aqui, mas todos esses exercícios de análise multicriterial, os da lista, inclusive, tem vários pontos, assim, que, como eu costumo usar eles muito em aula, eu uso para discutir, assim, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, ficam coisas um pouco abertas, justamente para eu fazer esse tipo de comentário, poder pensar um pouco em conjunto, tá? Mas na prova eu deixo bem explícito, porque senão tudo pode, né? Então eu deixo bem, bem certinho ali nas minhas questões de prova. Bom, vamos lá. Então a gente tem uma alternativa casa, uma alternativa apartamento, e eu vou comparar os nossos critérios. Então, TPL, terreno, tempo e arquitetura. E VPL, terreno, tempo, arquitetura.
Vamos lá, VPL, então, versus terreno. Vou colocar VPL como mais importante do que terreno. VPL versus tempo, também mais importante do que o tempo. VPL versus arquitetura, mais importante do que arquitetura. Terreno versus tempo, né? Então, terreno 3, tempo 1/3. Terreno versus arquitetura. Terreno mais importante que a arquitetura. Tempo versus arquitetura. Então, tempo mais importante que a arquitetura. Tá? Feito isso, vamos normalizar a matriz aqui. Oi, ops. Tá. O nosso vetor dos critérios vai ser a média, né? Então, da linha. O nosso matriz multi. M multi. Ctrl Shift Enter. Verificação. Ele dividido pelo vetor. Só vamos fazer uns. Tá. Agora, lambda e C e a razão de consistência. Esse aqui vai ser a média. Professor, eu acabei me perdendo no meio do processo, mas olhando assim, a senhora fazer toda a parte inicial é igual ao HP, correto? Isso, é igual, só que a diferença é que eu não estou comparando uma alternativa frente à outra para cada critério, eu estou comparando os critérios para cada alternativa, mas a matemática é igual. Entendi. Não, tranquilo, é só para entender assim. Não, Valeu. pode ir perguntando, tá, gente? Eu fico aqui falando, mas podem me interrompendo. Bom, aqui então, de novo, vai ser o lambda menos 4, lembrando que 4 é porque é uma matriz 4×4. Tá? E vou dividir a razão de consistência pelo índice randômico, aquele que é tabelado, que é 0,9. Estou falando desse índice, tá? Mas ele está aqui no nosso material da aula da semana passada. Deixa eu achar a tabelinha. Essa tabelinha aqui, né? Então, uma matriz 3×3 é 0,58, uma matriz 4×4 é 0,9, matriz 5×5 é 1,12, e assim vamos até o fim. Consistência, então, né, de 4%, menor que 10, fechou, né? Podemos usar esses pesos aqui para o nosso VPT, tá? Que quem é, então, né? Qual é o VPT da casa? Vai ser o VPL, 45.000, dividido pelo peso do VPL. Então, os meus 45.000 quase dobraram aqui, né? E eu vou ter o VA do tempo, o VA do terreno e o VA da arquitetura, né? E, finalmente, o VA do VPL também. Então, do tempo vai ser 81.000 vezes o peso do tempo. Do terreno, 81.000 vezes o peso do terreno. Da arquitetura, 81.000 vezes o peso da arquitetura e 81.000 vezes o peso do VPL. Agora vamos analisar aqui. Tempo positivo, né? Terreno negativo. Então aqui a gente tem que colocar vezes menos 1. Arquitetura negativo.
Então, temos que colocar vezes menos 1. O VPL, né? Ambos VPL positivo, mantemos positivo. Então, o valor agregado vai ser a soma dos VAs. Cuidem para não somar o VPT, tá? Então, eu costumo, até não fiz aqui, fazer isso aqui. Ops. E, né, evitar o erro. Mas, nosso valor agregado, né, no caso da casa, ao incorporar os critérios quali, eu destruí valor, né, pessoal? Eu tinha um VPL de 45 mil. No momento que eu coloquei os critérios quali, meu VPL caiu para 30 aqui. A pergunta é, no terreno, desculpa, no apartamento também há essa destruição de valor nessa mesma proporção ou não? É isso que a gente vai descobrir agora. Tá. Vamos ao apartamento. Então, vou copiar as estruturas aqui. E vai mudar o nosso preenchimento aqui, né? VPL versus o terreno, né? Então, o VPL mais importante do que o terreno. VPL versus tempo, um pouco mais importante também. VPL versus arquitetura, mais importante, né? Um intervalo um pouco maior. Terreno versus tempo. Então, terreno um pouco menos, né, importante. Ops. Terreno versus arquitetura. E tempo versus arquitetura. Mais importante. Aqui, vamos fazer de novo. Aqui a média, a multiplicação, verificação, deu certinho. Então, esses aqui são os nossos pesos. Vamos lá, qual é o VPT da casa? Vou buscar lá o VPL do apartamento. VPL do apartamento dividido pelo peso do VPL. Então, os 47 foram 84, né? Agora vamos lá. Qual é o peso, né, do tempo? É o VPT vezes o peso do tempo. Do terreno, VPT vezes o peso do terreno. VPT vezes o peso da arquitetura. E, finalmente, VPT vezes o VPL. Agora, vamos olhar o que é positivo e negativo. Tempo negativo, terreno e arquitetura positivo. Então, eu vou só tirar aqui, na verdade, o tempo. Passa a ser negativo. E a nossa soma, né, dos VAs passou a ser 40 mil. Tá? Agora, gente, comparando os dois, casa ou apartamento, né, a casa passou a ficar com um retorno econômico na casa dos 30 mil e o apartamento nos 40, né? Ambos perderam um pouco, né, de valor, mas em relação a só o VPL, só o retorno econômico, mas o terreno perdeu menos, né? Desculpa, o apartamento perdeu menos do que a casa. Então, a orientação de decisão nesse caso aqui seria fazer, né, o apartamento. Tá? Pergunta, gente. Mamão com açúcar?
Eu pessoalmente acho super útil, tá, o NSIC em várias situações, né, no dia a dia, assim, das empresas, de decisão de projeto. A dificuldade dele, né, é dominar esse conceito base aí de como é que funciona a metodologia. No momento que tu sabe isso, né, pessoal, é sentar com gestores, é criar essa hierarquia, é fazer essa análise crítica sobre impacto positivo e negativo, e tu tem, né, uma decisão bem estruturada, né, conseguindo chegar nesse valor bem econômico de quanto que um critério qualitativo subjetivo pode estar significando, né? Não que ele realmente represente isso em dinheiro, mas ele teria uma significância dessa magnitude, né, em termos de valores econômicos, tá? Então é super bom e útil, assim, os TCCs usam muito também, né? O pessoal agora, mesmo hoje de tarde, estava lendo um trabalho de um dos colegas de vocês. Nicolas não está aqui? Não? Tá. Mas, enfim, o trabalho do Nicolas é justamente, né, avaliar instalação ou não de placas solares numa propriedade rural. E ele está fechando a discussão em cima da avaliação econômica, incorporando o NTIC, justamente para incorporar a questão de impacto ambiental, social, de inovação, de, né, trazer tecnologia para dentro da propriedade. Então, está sendo bem bacana assim, a experiência ali que ele está trazendo. Né? Todo semestre, enfim, sempre tem. Acho que o NSIC, pelo menos, tem sempre um aluno incorporando, né, o NSIC num trabalho de engenharia econômica. E acho que fica super legal, dá um tom, né, um pouco mais de não ser tão duro, tão seco, numa viabilidade econômica e trazer outros aspectos para dentro dela de uma forma bem integrativa, assim, e também quantitativa, né? Então, eu sempre acho bem bacana. Bom, se não temos dúvidas, para a gente fechar a análise multicriterial, né, ao contrário do HP e do NC, que até aqui nessa aula virtual a gente sente menos um pouco, um monte de cálculo. Geralmente essas aulas aí do HP e NC, que eu fecho o laboratório da PUC às 11 e tanto da noite, com o pessoal fazendo esses exercícios no laboratório. E esse semestre aqui ele está um pouco mais easygoing, aqui cada um fazendo na sua casa. Parece que não é tão denso assim, enfim, até porque não é só uma questão de realmente hora, tempo fazendo, e aqui vocês ficam um pouco mais soltos, assim, mas fazendo toda essa reflexão, porque a gente vai fechar os métodos de análise multicriterial com algo que é muito simples, né? Então a gente saiu lá do MALT, Mood, algo, né, que vocês já tinham visto, parte até com o professor Jairo, com num outro contexto. Aí vem o HP e o UNICIC, duas coisas mais robustas, né, mais quantitativas. E aí agora a gente vai ver figuras, né? E vai usar uma espécie também de pensamento hierárquico, seletivo, né, de tomada de decisão, mas que explora muito mais a questão fácil e visual, justamente para ser usado em ambientes onde a gente tem pessoas, né, de níveis de conhecimento muito distintos, em ambientes que eu não tenho uma sala de reuniões, que eu não tenho um computador, que eu estou, por exemplo, num canteiro de obra, né? Então, o Choosing by Advantage surgiu dentro da construção civil, né? Então, ele vem da área, assim, da gestão da construção, justamente por isso, né? É um ambiente complexo, dinâmico, que eu tenho pessoas de diferentes níveis intelectuais e que, sim, precisam eles lá na linha de frente tomar as suas decisões, né? E eu estou no meio do canteiro, eu tenho papel, né? Ponto, né? Não tenho como inventar muita coisa e eu preciso tomar uma decisão rápida. A gente não pode esperar para amanhã para fazer uma reunião na sala X ou Y. Não, né? A gente tem que ser assertivo na decisão e rápido, tá? Então, a origem vem da construção civil. E ele também força essa discussão, né, de comparar alternativas, mas ele explora muito mais o ser simples, fácil, visual, né? E para isso ele usa a palavra vantagem, né? Então eu vou propor alternativas, né? Eu posso usar esse tipo de escavação ou outro, eu posso usar essa cerâmica ou aquela, eu posso, né,
seguir um caminho ou outro, e nós, quanto decisores ou analistas ali do problema, vamos listar vantagens e desvantagens de cada uma das minhas alternativas, tá? Inclusive, né, a questão financeira, né, eu coloco nessa mesma linha de vantagem ou desvantagem, onde ele aparece muitas vezes, né? Então, pensando num canteiro de obra, numa linha de produção, junto com uma atividade de um relatório A3, né? Então, ele entra junto com o kit de ferramentas Lean aí, tanto no Lean Construction quanto Lean Production dentro da fábrica, do canteiro, né, da construção. E, né, deve também gerar um aprendizado contínuo, assim, né, entre os envolvidos, tá? Então, alguns locais aqui, né, que se pode imaginar a aplicação dele, tá? De uma forma fácil. Estou buscando, né, fazer uma seleção de portfólio de projetos, né? Quero fazer isso de uma forma mais simples, não quero, né, dedicar muito esforço, mas ao mesmo tempo quero engajar várias pessoas. Fazer um processo seletivo, né, de contratar fornecedores, por exemplo, vou elencar vantagens e desvantagens de cada um. Compras de materiais, no canteiro de obra eu já falei, né? Então, locais também mais, né, duros, mais difícil o acesso, todos eles são bem vistos, tá? Então, quais são as 4 etapas, né? A primeira é identificar o que deve ser envolvido nessa decisão, né? Qual é a proposta, quais são os critérios, né? E quais são as pessoas. Quais são as alternativas, né? Então, como é que eu conheço as alternativas e como é que eu visualmente consigo, né, exemplificar as diferenças que existem entre essas alternativas, tá? Como é que acontece a tomada de decisão? Cada indivíduo, né, ou num consenso dos indivíduos participantes, vão listar vantagens e desvantagens sobre cada uma delas. Se é feita ou não uma reconsideração, né, se revê as respostas e, né, se decide sobre qual é a melhor alternativa. Então, por exemplo, né, eu gosto desse exemplo mais nessa hora. Estamos com fome e a gente está aqui analisando se a gente vai comer um bolo ou um iogurte. Talvez agora fosse melhor, né, uma pizza ou um hambúrguer, mas enfim, a gente vai então comparar, considerando as calorias, o tempo de preparo e o sabor, né? Então, o bolo, nas calorias, 0 vantagem, né? O iogurte, muita vantagem. Tempo de preparo, 0, né, vantagem no bolo. Iogurte, vantagem, né? O bolo, no sabor, muita vantagem. No iogurte, nenhuma vantagem, né? E se eu olhar, né, essa nossa relação, mesmo que eu não coloque os números, eu ponho o olho no bolo, eu tenho nenhum, muito. Ponho o olho no iogurte, muita vantagem, nenhuma vantagem, né? Então, a decisão aqui iria, né, pelo iogurte, só por ele ter mais, né, positivo, somente um negativo, digamos assim, né? Enquanto que o bolo tem 2 pontos negativos, né? Se eu quiser dar uma escala, tipo 1, 3, 5, 1 é equivalente, 3 é vantagem, 5 é muita vantagem. Facilmente a gente chega, né, também na decisão. E eu gosto, enfim, que, né, a gente faz toda a brincadeira e consegue chegar que a melhor, né, alternativa seria comer iogurte. Mas, né, facilmente a gente chega lá e come o bolo, né? Então, enfim, tô brincando aqui, mas é assim, né, que a metodologia funciona, né? Ela é realmente bastante simples, tá? Não é tudo que a gente está construindo até agora na nossa cabeça, de como é importante a gente comparar as coisas, né, de uma forma pareada, sistêmica, ele joga tudo isso fora, né? E eu quero que seja rápido, fácil, visual, ponto, tá? Então esse é o objetivo, né, do método. Aqui mais bem voltada para a construção civil, né? Então vamos analisar possíveis, né, coberturas aqui, estruturas que vão ser feitas, né, nessa obra. Opa. E aí se fez um pequeno layout, né, delas, e analisando, né, os layouts, a imagem,
se fez uma relação, então, de custo, né, a integração dos painéis solares, e, enfim, né, todos aqui os critérios que estão sendo analisados e foi se colocando se tinha vantagem, era muito bom, era moderada a vantagem, né, para cada um dos critérios, tá? E se chegou a uma decisão. Então, bem simples, né, fácil, qualquer pessoa olha para isso aqui e pode dar uma opinião, né? Não preciso muito conhecimento prévio sobre a situação para conseguir ser engajado, né, no processo decisório. Tá? Bom, a principal vantagem, né, tenho falado aqui, repetido, que eu consigo aplicar isso em qualquer lugar e qualquer grupo de pessoas, sendo um pouquinho criativo. Né, é proporcionar essa forma de mostrar as alternativas e, bom, deem suas opiniões, vocês estão vendo isso, vendo aquilo, né, o que vocês entendem, né, onde é que vocês entendem que tem mais ou menos vantagens, né. É simples, né, é transparente, né, todo mundo consegue entender o que está sendo feito. E desvantagem também tem várias, né? Tudo lado quantitativo que a gente está avançando, avança com o HP, com o NSIC, não tem nenhuma variação econômica, não, né? Ele busca ser, né, bem direto, objetivo e simples, né, na forma de comparação aqui e envolvimento dos vários decisores aqui dentro do processo, tá? Eu sempre brinco, né, que a gente costuma fazer sempre o exercício que, né, enfim, hoje não mais difícil a gente fazer, mas costumo fazer em sala de aula, usar, né, um método como esse para escolher o local de férias, né? Então, esse é um exemplo realmente que dá para aplicar na vida, né? Se a gente colocar uma foto, né, de uma praia, de uma montanha com neve, ou de uma fazenda, sei lá, né? E aí vamos analisar, né, sobre custos, sobre nível de descanso, sobre interação, diversão, né, e direcionar as nossas férias, tá? Basta somar a pontuação e definir a alternativa como soma? Sim, tá, isso sim, se eu... Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Se a gente der, né, uma pontuação do tipo muita vantagem recebe um número 5, vantagem 3, nenhuma vantagem 0, posso só somar, mas a escala, essa atribuição de nota, ela não é obrigatória, né? Eu poderia só manter aqui os good, very good, and moderate, e botar o olho assim e dizer, aqui eu tenho 5 very good, no outro eu tenho só um very good. Eu sei que o que tem 5 é melhor do que o outro, né? Então, a escala numérica não é obrigada, né, quanto metodologia, mas ajuda, né? Tá, enfim, alguma coisa que não era da nossa aula daí da introdução, mas ok. Bom, dado isso, gente, deixa eu fechar aqui. O que temos lá no nosso Udo? Tinha mandado hoje mais cedo para vocês. Cadê? Aqui. Esse artigo aqui, HP versus NSIC, é bem antigo já, mas é bem legal porque ele justamente compara, né, os dois métodos para uma situação, né? Então, principalmente se alguém está fazendo um TCC, está em dúvida, vou usar o HP, o NSIC, provavelmente vai me perguntar, eu vou dar alguma opinião, mas antes de me perguntar, eu sugiro ler, né? Eu acho que é bem interessante aqui a forma como ele vai usando os dois métodos. Cadê? E já introduz também o que a gente vai estudar na sequência. Então, ele vem com o HP,
trabalha o HP e depois ele apresenta o NSIC numa situação, né, parecida e fecha com o que a gente vai explorar no nosso trabalho e vai ser o tema das nossas próximas aulas, né, que é trazer o BSC, então Balance Scorecard, que a gente ainda não estudou, mas é todo um programa, né, de como incorporar um sistema de avaliação de desempenho nas empresas. E o que eu gosto muito de fazer e tirar a característica muito administração do BSC é trabalhar o BSC com HP, porque o BSC traz toda uma proposta, né, de estruturação de programa de indicadores e, através desses métodos de análise multicriterial, a gente consegue costurar esses indicadores numa ponderação global de avaliação de desempenho, né? E aqui ele já vai introduzindo essa relação, né? Como é que a gente pode pegar, né, o BSC, provavelmente muitos de vocês trabalham em empresas que têm BSC, então já conhecem isso, mas o BSC ele quebra indicadores em 4 perspectivas, né? Aprendizado, processo, clientes e finanças. São essas as 4 perspectivas, a gente vai falar de semana que vem. E tenho aqui indicadores, né? E aí, o que ele faz com o HP? Eu posso aplicar um HP para priorizar os 3 indicadores na perspectiva de finanças, né? Os 3 indicadores da perspectiva de clientes. E depois eu posso priorizar essas 4 perspectivas. E aí, nossa cabeça aqui de engenheiro já pode estar imaginando que a gente está tendo uma priorização dentro de outra, e para cada indicador eu vou ter um resultado. Isso me permite fazer um sistema de avaliação de desempenho único, né? E é isso que a gente vai trabalhar, é um dos objetivos do trabalho de vocês, e a gente vai explorar aí nas próximas aulas, tá? Então, fica a sugestão, principalmente dessa parte. Não quero ler inteiro, já cansei das aulas de HP e NSIC. Lê só o estudo de caso aqui para frente, tá? Ou pelo menos parte dele. E vocês vão pegar essa batida aí que a gente vai discutir nas próximas aulas, tá? Então, fica a minha sugestão. E eu também vou fazer agora a liberação desse artigo, não, um exercício extra aqui para o NSIC, para que vocês possam, né, trabalhar. Pessoal, perguntas, gente? Alguma dúvida? Como é que vocês estão? Estão bem? Eu realmente estou com saudade de vocês. Deixa eu pegar. Vou fazer uma coisa aqui. Eu acho que é isso. Focado em prática 2, tá certo? Tô vendo que vocês andam focados em prática 2. Recebendo vários e-mails. Posso, já vou liberar. Eu vou colocar aqui no Moodle tanto a planilha completa do gabarito de análise multicriterial. Eu só quero tirar isso aqui, não tem nada a ver. E eu vou colocar esse exercício também para vocês. Vale nota o exercício? Não, esse não. Não temos mais entregas, né? A última foi da semana passada. E é só para exercício mesmo, não tem. Tu vai abrir uma sala para entregar, Ana? Ou não precisa? Não precisa entregar. É só. Eu acabei fazendo o da lista com vocês. Então, fica aqui o exercício. Essa atividade de 3 de outubro não existe. O exemplo aula. Mas cadê? Tá aqui. Gabarito análise multicriterial completo, já está todo ele lá. Então, todas as questões da lista. E o gabarito do exercício do NSIC. É isso. Então, tá. Temos tudo. E esse é o artigo. Vou botar ele para cá.
Tá. Isso aqui a gente falou na semana passada. Então tá, pessoal. Era essa planilha. Alguém tem alguma outra coisa que queira trazer? Senão, encerramos por hoje aqui, tá? Desculpa, tô bem cansada hoje. Ana, quem não entregou o exercício, dá para entregar até sexta? Pode, eu recebo essa semana, tá? Não vai valer 10, mas eu não vou penalizar tanto, mas recebo, até porque muitas pessoas não entregaram. Foi baixa, acho que só 20 entregaram dos 37. Então, sim. Oi, Ana, tudo bem? Oi. Seguinte, eu queria ver contigo, qual é mais ou menos o teu tempo de retorno para e-mails para prática 2? Desculpa falar nesse momento, né? Costuma ser rápido. Se eu não te respondi há bastante tempo, é porque eu me passei. Costuma ser 1 a 2 dias. Outra hoje, tá? Mas eu tinha te mandado um outro que tu acabou não me respondendo, mas eu tô legal já. Ah, Eu tá. vou te mandar um hoje que eu tô fazendo um método Pode mandar. e já estruturei algumas coisas e tal. Sim, com certeza, se eu responder amanhã, no final de semana, eu sempre respondo. Em algum momento. Tá bom. Tá bom, obrigado.